gente sempre ouve falar que transparência no governo é essencial para a democracia, né? Mas como é que isso funciona na prática? Hoje nós vamos mergulhar fundo na lei que mudou completamente o jogo da relação entre o cidadão e o Estado aqui no Brasil. Uma lei que garante o direito de saber. Pensa só, e se o governo fizesse quase tudo em segredo? Como é que a gente ia fiscalizar o que os políticos estão fazendo? Ou entender por que tomaram uma decisão que afeta a nossa vida, se tudo tivesse trancado a 7 chaves? Pois é, essa pergunta mostra bem o tamanho do problema que a gente tinha antes de uma baita mudança. Por muito, muito tempo, a lógica era essa. O padrão era o sigilo. A transparência, isso era a exceção. E claro, isso complicava demais a vida de quem queria participar ou fiscalizar, porque, vamos combinar, sem informação não tem como cobrar nada de ninguém, certo? E essa ideia da porta trancada, olha, ela é perfeita. A informação até existia, lá dentro, mas o acesso não era um direito garantido. Era preciso, sei lá, encontrar a chave certa e muitas vezes ninguém nem sabia em que porta bater. Só que aí veio uma verdadeira revolução. E essa revolução tem nome e data. Em 2011, surge a Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI. E olha, não foi só mais uma lei no meio de tantas outras, não. Foi uma virada de chave, uma mudança total de mentalidade na forma como o poder público funciona no Brasil. E aqui, pessoal, está o coração da coisa toda. Essa frase resume o princípio fundamental da LAI. Ela inverte completamente a lógica. A informação que o Estado tem é, por natureza, um bem público. O sigilo? O sigilo agora é que é exceção e só pode ser usado em situações bem específicas e por tempo limitado. Beleza, mas essa regra vale para quem exatamente? A resposta para essa pergunta é o que mostra o poder e o alcance gigantesco dessa lei. Olha só o alcance disso! A lei vale para tudo. Todos os órgãos dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. E em todas as esferas, federal, estadual e municipal. E não para por aí. Empresas públicas como a Petrobras ou o Banco do Brasil e até ONGs que recebem dinheiro público também precisam prestar contas sobre como esse dinheiro foi usado. O ponto-chave é esse. A LAI criou uma regra única para todo o país. Não interessa se a gente está falando de uma prefeitura, de uma cidadezinha do interior ou de um ministério lá em Brasília. A obrigação de ser transparente é exatamente a mesma para todos. Certo, mas para usar essa ferramenta poderosa, é fundamental entender o que a lei considera como informação. Afinal, o que exatamente se pode pedir? A definição é bem ampla e isso foi feito de propósito, para não deixar nada de fora. Essa aí é a definição oficial. Repara na abrangência. Dados processados ou não contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Na prática, isso quer dizer que informação pode ser um relatório em PDF, uma planilha de gastos, um e-mail oficial ou até mesmo um banco de dados completo. Agora, um ponto que parece técnico, mas é muito importante. A lei se preocupa com a qualidade dessa informação. A autenticidade garante que a informação veio da fonte correta. Já a integridade garante que ela não foi alterada no meio do caminho. São conceitos diferentes, mas os dois são essenciais para a gente poder confiar nos dados públicos. E isso não é só teoria, não. Saber a diferença entre esses termos ajuda a cobrar que a informação recebida seja confiável e completa. É uma forma de garantir a qualidade do que é público. Ok, então já entendemos o que é a lei e a quem ela se aplica. Mas como ela funciona no dia a dia? A lei opera em 2 frentes, uma que depende de um pedido e outra que não. Essa primeira frente é a chamada transparência passiva, ou seja, qualquer pessoa pode solicitar informações, como detalhes de um contrato, o resultado de uma auditoria, dados sobre um programa social, e o órgão público é obrigado a fornecer, a menos que a informação seja legalmente sigilosa. E aqui vem o que é talvez a parte mais transformadora da lei. O governo não pode simplesmente ficar esperando que alguém peça. Ele tem o dever de publicar, por conta própria, um conjunto mínimo de informações. É a tal da transparência ativa. Isso quer dizer que, por lei, informações sobre salários de servidores, gastos com compras, detalhes de contratos e o andamento de obras devem estar disponíveis online para qualquer pessoa consultar a qualquer momento, sem precisar fazer um pedido formal. No fim das contas, qual é o impacto de tudo isso? Por que essa lei é considerada tão fundamental? A resposta está na relação direta entre informação e poder.
Essa citação resume tudo perfeitamente. A informação pública não pertence ao governo, pertence à sociedade. Ter acesso a ela fortalece a capacidade das pessoas de participarem das decisões que as afetam diretamente. Lembra daquela porta trancada do início? Pois é, a lei é a chave. Ela transforma qualquer pessoa em um fiscal em potencial capaz de entender, de questionar e de participar ativamente da vida pública, o que acaba fortalecendo a própria democracia. E para finalizar, fica a reflexão. A lei dá a qualquer pessoa o poder de perguntar. Imaginar qual seria a pergunta mais importante a ser feita ajuda a gente a entender o verdadeiro potencial transformador que o direito de saber tem.